pessoal, que culto pentecostal, né? Thalita aqui foi trazendo o Espírito Santo, foi avivando a comunidade. Há muito tempo eu não participava de um culto tão avivado assim. Chorei até ali, lembrando das minhas épocas de neopentecostal, quando eu me converti, qualquer coisa era aleluia, glória a Deus. Bom ver que a comuna está nesse espírito. Bom vocês falarem sobre avivamento também. E essas músicas que vocês cantaram são músicas bem antigas, da minha época de convertido, né? Não que eu não seja convertido mais, mas na minha época de crente fervoroso. E isso me trouxe várias memórias boas de algumas coisas que eu fazia no início da minha caminhada e que eu fui deixando de fazer por vários motivos. Quando a gente vai caminhando um pouco mais na fé, na igreja, na vida comunitária, a gente vai racionalizando muitas coisas, ou então vai se acostumando com muitas coisas. Então a gente banaliza as disciplinas espirituais, banaliza a oração, banaliza a leitura da palavra, a gente se apoia muito no púlpito, né, no que o pastor está dizendo. Ainda mais hoje, na era da internet, na era virtual, que a gente tem muitas pregações, tem o Ed, o Ricardo, tem um monte de pregadora boa na internet. Então, púlpito e pregação hoje virou uma questão de consumo, né? Não virou mais uma coisa para você ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então você vai lá e escolhe a pregação que você mais gosta, o pregador com o estilo que você mais gosta, e tá tudo bem. E vindo para cá, eu estava pensando muito sobre o que falar para a comuna. Nós somos uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que se engaja com as questões sociais. E eu estava orando a Deus e perguntando o que a gente precisa ouvir nessa noite. E aí o Gibran falando sobre a gente está vivendo um período de tribulação, de cansaço. Eu pensei, vou falar sobre o que Jesus fazia quando ele estava atribulado e cansado. Porque essa eleição, né, esses últimos meses, tem me desgastado muito, eu estou extremamente cansado. Eu quero que chegue dia 30 logo para acabar isso. Não aguento mais esse monte de briga, esse monte de discussão, ter que ficar falando de política o tempo todo. Quero falar de futebol, entendeu? Não consigo acompanhar futebol, tem que falar de política, porque a gente está vivendo uma crise aí, quase um golpe fascista no Brasil. Então a gente é obrigado a estar o tempo todo disputando pauta política, porque isso tem a ver com a nossa vida. Mas aí, olhando para a vida de Jesus, todos os momentos que Jesus estava em crise, em dúvida, o que ele fazia? Ele fugia para o monte para orar. Jesus era uma pessoa que orava muito. E a gente, crente, ora muito pouco. É por isso que eu falei sobre as disciplinas espirituais que a gente foi perdendo. Quando eu me converti, orar era uma coisa assim, de chegar no culto, ajoelhar na cadeira, orar antes do culto começar. A gente falava muito sobre fazer devocional. Eu nem sei o que é fazer devocional, mas que é você chegar, pegar o livro lá, ler umas coisas da Bíblia e depois cantar uma música no seu quarto e falar com Deus. Então eu tinha muitos anos que eu não fazia um devocional. Porque a vida religiosa vai nos tomando, a vida acadêmica, a vida de trabalho, a gente vai mergulhando no cotidiano e se esquece dessas coisas. Mas Jesus não se esquecia. Orar era uma questão rotineira na vida de Jesus. Mas tem um problema. Porque orar não faz o menor sentido. E é por isso que a gente não consegue orar. Porque não faz sentido você orar e falar para um Deus que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas. Então, para que eu vou orar para Deus, sendo que Ele já sabe o que eu vou pedir, sendo que Ele já tem um poder para realizar ou não? Então, oração é uma coisa que não faz sentido mesmo, mas a gente aprendeu que tem que orar. E aí, a palavra dessa noite é para que serve a oração e também como orar. E aí eu escolhi um personagem da Bíblia, um profeta, para ele nos ensinar como ele orava. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Abacuque. Abacuque, vai ser difícil achar, hein? Quem tem Bíblia de papel aí, fica ali entre Gênesis e Apocalipse. São 2 ou 3 livros antes de Marcos e Mateus ali, ó, bem no final do Antigo Testamento. Não tem uma Bíblia de papel, uma Bíblia de papel, 2, 3, todo mundo no iPhone. A tecnologia ajuda em algumas coisas, né? É só playboy nessa igreja, viu? Fica falando que é comunista aí, mas é de iPhone. Deus tá vendo. Eu vou denunciar vocês no Instagram e no Twitter, viu? Vou falar um pouquinho mais alto por causa da chuva, beleza? Abacuque, capítulo 1, vou ler do versículo 2 ao 4. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence.
Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. E agora eu vou ler a resposta de Deus para Abacuque. Vou pular para o versículo 6. Estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. E agora eu vou pular para o versículo 10. Os soldados babilônicos zombam dos reis e caçoam dos governantes. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outros deuses, senão a sua própria força. E agora eu vou ler aqui a tréplica do Abacuque para Deus, no versículo 13. Mas como você pode tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportarás ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores que eles? Amém? Quando eu vejo essa conversa de Abacuque e Deus, Abacuque inicia essa conversa falando para Deus que ele está cansado de ver desgraça, que ele está atribulado, e ele ainda vai dizer para Deus que Deus não responde. Ele é um cara muito afrontoso, é um profeta que quando ora a Deus, ele ora reclamando. Deus, eu tenho orado para você, eu tenho pedido coisas para você, mas você não responde, você está calado. E aí quando Deus responde ele finalmente, Deus dá uma resposta que ele não gosta. Deus fala assim que vai mandar as pessoas ruins, os invasores babilônicos, até Israel para perseguir eles. E ele responde a Deus, ele fala, eu te pedi ajuda, eu te pedi socorro, e o Senhor está me dizendo que vai me mandar opressão? Vai me mandar um governante que vai perseguir a gente, que vai dizer que a gente não é crente não? É isso que você vai mandar para a gente? E aí Deus vai respondendo. Aí a outra resposta de Deus vai no capítulo 2, no versículo 6. Aí Deus está falando dos babilônicos. Mas os povos conquistados desprezam os babilônicos e zombam deles, dizendo, ai de vocês que ficam ricos, pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas? E aí agora eu vou para o capítulo 3, do versículo 3 ao 2. Deus vem indo da terra de Edom, o santo de Deus vem do monte de Parã, e a sua glória cobre todo o céu e a terra com teu louvor. Ele brilha como a luz, e os raios saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme, e ele olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem, e as velhas montanhas, por onde ele tem andado, desde a eternidade. Eu vi os povos de Cunxã estão aflitos, e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, Senhor, que está irado? É contra o mar que está furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas? Tu cava a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremem. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram e as ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas. Aqui Abacuque está narrando a imagem que ele tem de Deus. A imagem do povo antigo de Deus é um Deus que tem poder para mover montanha, é um Deus que tem poder para fazer tromba d'água cair, é um Deus que manipula a natureza e os poderes naturais. Então as tragédias que acontecem, os terremotos, na mente aqui do profeta, é tudo culpa de Deus. E esse Deus que é poderoso para fazer isso tudo, não é o Deus poderoso o suficiente para barrar os babilônicos, não é o Deus poderoso o suficiente para barrar os inimigos desse povo. E aí ele vai orando. Isso aqui é tudo uma oração. E aí no versículo 17 tem a oração final de Abacuque. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é Deus
é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Por que eu quis ler essa oração de Abacuque para vocês? Porque durante toda a Bíblia existem vários tipos de oração. Tem uma oração de lamento, tem uma oração de alegria, quando eles colhem as coisas do campo, e aí eles fazem festas e oram para Deus agradecendo as coisas. Tem orações litúrgicas, onde eles vão ungir um próximo rei, ungir um próximo sacerdote. Mas a principal oração encontrada na Bíblia, durante toda a Bíblia, são orações de lamento. São esse tipo de oração aqui. E nós somos muito parecidos com Abacuque, porque quando a gente vai orar, quando a gente se lembra de orar, a gente sempre está orando quando as coisas já deram errado. Então, quando acontece alguma tragédia na nossa vida, a gente corre logo para orar e a gente fica reclamando com Deus. Deus, porque eu perdi meu emprego? Deus, eu sou tão fiel, mas eu não consigo sustentar minha família, meus 2 filhos. Deus, por que o fulano de tal morreu de câncer? Deus, por que você não é presente na minha vida? Deus, porque eu estou com depressão? Um monte de coisa. Todas as nossas orações para Deus praticamente começam com um lamento da falta da atuação de Deus no mundo. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma imagem errada de Deus, de um Deus que vai mover as montanhas para nos ajudar. Tem até uma musiquinha que eu nem sei cantar, né? Não vou me ousar, né, cantar o coro aqui, mas é isso. Vocês sabem que música é? Que Deus move as montanhas para nos encontrar. Depois eu vou pedir a Thalita para cantar a música no final, né, se ela souber. E essa é a imagem que a gente tem de Deus. Por mais desconstruído que a gente seja dessa imagem do Deus que nos serve, a gente aprendeu a fazer barganha com Deus. E é por isso que a gente dá dízimo, é por isso que a gente faz promessa, sobe escada de joelho, é por isso que quando algum familiar nosso passa mal, a gente promete que não vai mais beber, promete um monte de coisa. Os solteiros aí jovens, quando estão com a suspeita que vão virar pais, prometem que nunca mais vão transar antes do casamento. Eu sei porque eu escuto muito isso com a juventude. Então, é o seguinte, a gente ora sempre a Deus. A gente ora para Deus quando a gente está num sufoco e precisando da atuação de Deus. Mas aí a Bíblia também nos ensina que esse tipo de oração aqui, por mais que ela pareça algo errado, ela é uma oração legítima. Porque é assim que se ora mesmo. Porque nós somos humanos. E quando a gente está aflito e atribulado, a primeira coisa que a gente vai se lembrar é da nossa mãe, depois de Deus. E as pessoas que têm uma relação ruim com a mãe se lembram de Deus antes. Mas geralmente é para a mãe que a gente corre quando as coisas deram errado. E nessa sociedade patriarcal, a mãe não tem tanto valor assim. Então é para o pai mesmo, é para Deus mesmo. Então, quando você tem os seus problemas, as suas aflições, o seu cansaço e vai buscar Deus, Deus faz uma coisa que parece que ele não faz, mas ele sempre faz, ele ouve. Ele primeiro ouve, ele sempre está aberto a ouvir o seu clamor. E depois, geralmente, o que acontece? Deus não responde. Isso que aconteceu com Abacuque aqui é um fenômeno raro, pelo menos na minha experiência de fé. Tem até uma piadinha que é engraçada, que é assim: se você fala muito com Deus, você é um crente. Mas se Deus fala muito com você, você tem que ir no terapeuta, porque é estranho. Deus fala pouco com a gente. Deus fala pouco com a gente porque nós estamos ocupados, vivendo uma vida urbana, vivendo uma vida com vários afazeres, e tem muitos barulhos atrapalhando a voz de Deus. Então você está vendo muito jornal, você está muito preocupado com os seus problemas, você está vendo série demais, sei lá, você está sempre fazendo alguma coisa, e a gente numa era digital faz muito mais coisas ainda, e poucas vezes a gente para pensar na existência de Deus, inclusive na igreja. A gente que é crente é muito bom em fazer coisas para Deus e fazer coisas na igreja, mas a gente é muito ruim em se relacionar com Deus. A gente é muito ruim mesmo em se relacionar com Deus. Como que se relaciona com Deus? É vindo na igreja, é montando essa estrutura aqui para ter um culto, é fazendo célula, é entregando pão ao faminto. Como que se relaciona com Deus? Existem várias maneiras de se relacionar com Deus, mas Jesus, ele se retirava para o monte. A Bíblia vai falar o tempo inteiro que Jesus ele se retirava para falar com o Pai. Porque o movimento é o contrário. O movimento é você falar com o Pai, ter um relacionamento com Deus, para voltar para a vida
e viver uma vida mais completa. Esse é o movimento. Isso é o que a gente deveria fazer. E a gente faz muito pouco. Então, nos últimos meses, na verdade, nas últimas semanas, eu tenho tentado parar um pouco mais para ouvir a voz de Deus, para orar. E aí tem um salmo que eu quero ler com vocês. Salmo 62, capítulo 62, do versículo 1 a 8. Salmo 62, 1 a 8. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacaram um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada, vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus, e Ele é minha rocha poderosa, e Ele é o meu abrigo. Eu li esse salmo com você, porque quando eu vejo o salmista aqui orando esse texto, lendo esse texto, a primeira coisa a palavra que eu destaco aqui, que eu vi repetida várias vezes, é confiança. E aí eu vou ler o versículo 8. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Então, o primeiro aspecto da oração e do relacionamento com Deus é a confiança. É aquilo que Abacuque tinha. Abacuque, ele começa uma oração reclamando de Deus, mas ele sabia quem Deus era. E por isso que ele briga com Deus, porque ele está falando assim, eu sei quem você é. Eu confio no teu poder. Eu confio nas coisas que você faz e prometeu. Mas o Senhor não está fazendo. Mas ele confiava em Deus. O segundo aspecto de uma oração, de uma comunhão com Deus, é a sinceridade. E agora eu quero que vocês passem para o Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque eu não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse o homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. O segundo aspecto de uma vida de oração com Deus, e de uma vida em comunhão com Deus, é a sinceridade, porque Deus ele não quer que você faça uma performance religiosa, que você trabalhe para Ele. Ele quer que você se reconheça. Nesse contexto, quando Jesus está andando pela Galileia, quando ele chega em Jerusalém, e quando ele conhece as pessoas que estão esperando o Messias, o primeiro homem, quando entra no templo, ele é um homem da lei, ele é um homem justo, ele é um homem que paga a 10ª parte, como a lei manda, ele é um homem que faz tudo certo. E ele ainda se compara com um publicano. E quem é o publicano? O publicano é o inimigo do povo judeu. Ele é o traidor. Porque naquela sociedade, o Império Romano oprimira os judeus, e o publicano ele era o responsável por colher os impostos. Então, como se fosse um político corrupto. Fazendo uma comparação bem ruim, mas é como se fosse isso. Pensa no político que você mais odeia. Então, esse era o publicano. Então, razões para o homem justo apontar para o publicano e dizer que ele estava servindo a Deus e aquele homem não, eram justas. Porque ele fazia tudo certo, ele era um cidadão de bem.
E aquele publicano era um ladrão que estava roubando um imposto, que estava oprimindo eles, que estava ajudando o império. E aí ele ainda diz: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e eu oro para você todos os dias. Mas aí chega um outro homem, culpado, cheio de culpa, cheio de vergonha, sabendo que ele oprime o povo, oprime a família, oprime os amigos, ele não consegue nem levantar a cabeça. Ele entra no templo de cabeça, ele olha para o chão, porque ele não se acha digno de olhar para cima, para Deus, porque Deus para ele estava lá. E ele olha a Deus dizendo que para Deus ter pena dele, que ele é um pecador. E é esse coração que nós temos que ter, sinceridade e humildade, porque todos nós aqui, sem exceção, somos pessoas que têm os nossos pecados ocultos, que temos as nossas falhas morais. E nós estamos aqui reunidos como igreja, como irmãos, só pela graça de Deus. Porque só eu sei de mim, só eu sei das coisas ruins que eu penso que eu faço. Só eu sei das coisas ruins que eu fiz com as pessoas que eu amo. Só eu sei das coisas, das pessoas que eu prejudiquei, da inveja que eu tive, da pessoa que eu passei a perna. Só você sabe das coisas ruins que você fez. E quando você reconhece que você é uma pessoa não melhor do que outra, e que você também é uma pessoa que precisa de melhorar para viver melhor em comunidade, Deus olha para você e pensa: é esse aqui, ó. Para esse aqui eu vou estender minha graça. Para esse aqui eu vou trazer salvação. Porque esse tipo de gente consegue ouvir a voz de Deus. Porque o primeiro homem, quando entra no templo, ele fala demais. Ele fala muito tempo. Ele fica se vangloriando de um monte de coisa que ele faz. O segundo homem fala muito pouco. Ele fala uma frase só. E quem fala pouco com Deus tem tempo de ouvir Deus. E é por isso que a gente ouve também pouco a voz de Deus. Porque a gente está sempre falando para Deus. Eu quero ler outro versículo agora. 1 João, não é João, é 1 João lá no final da Bíblia, do capítulo 5 e no verso 14. Quando estamos na presença de Deus e temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Porque esse versículo aqui é interessante. Eu vou ler o 14 de novo. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. E esse versículo que é a chave para entender o que significa oração, eu até estava reparando na oração da nossa irmã, Lohane, quando ela estava aqui iniciando o culto. E é interessante que as nossas orações, por mais legítimas que sejam, são todas frutos da nossa convivência social. Já percebeu que quando a gente vai orar para Deus, a gente está sempre pedindo a mesma coisa? Porque a gente sabe como que o mundo deve funcionar. Nós sabemos aqui quais são as coisas que precisa melhorar. Então, quando a gente ora para Deus, a gente nunca ora perguntando a vontade de Deus. Deus, o que você quer para a gente? E espera... Não, a gente já chega. Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Derruba o presidente, faça aquilo. A gente sempre está pedindo as coisas para Deus. Por isso que as coisas não acontecem. Porque a gente nem teve um relacionamento, a gente não teve nenhuma conversa. Porque oração é conversa. Nós não temos uma conversa com Deus. A gente tem sempre pedidos e falas e falas e falas. Estamos sempre dando ordem para Deus. Deus faz aquilo, Deus faz isso. E esse versículo aqui nos ensina que Deus só nos dá as coisas que estão alinhadas com a vontade dEle. Mas enfim, como saber qual é a vontade de Deus? Mais Bíblia ainda. Vamos lá para Tiago, capítulo 4. Tiago 4, do versículo 1 ao 3. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres.
Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Amém? Agora, isso aqui é Tiago reforçando a ideia de Pedro, dizendo que a gente, além de não saber o que pedir, a gente pede mal porque a gente é egoísta. A gente sempre está querendo coisas para nós. Mas aí tem uma pessoa que nos ensina a orar. De verdade. Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 7. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas ruas, nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o Pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá por fazerem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam o teu nome, e o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, também como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Não os deixes que sejam tentados, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aqui é muito interessante porque Jesus começa ensinando essas pessoas a orar. Ele fala da oração hipócrita, ele fala da oração repetida, da oração religiosa e da oração egoísta. E aí ele vai nos dar um modelo de oração. E o que a gente faz? Repete o modelo de oração como se fosse para repetir. Ele acabou de dizer, não fiquem repetindo orações. E aí ele nos dá um modelo de oração e o que a gente pensa? Eu vou repetir o Pai Nosso, porque essa aqui é a oração de Deus. Não é. Quando você perdoa as pessoas, você está vivendo uma vida de oração. E aí o perdão aqui é como Deus te perdoa, não é o perdão, não é o seu perdão. Eu já perdoei ele. É o perdão de Deus, é o perdão que esquece. Quando você tem poucas coisas para pedir a Deus, com os seus pedidos egoístas, Deus consegue falar um pouco mais com você e você consegue ouvir a voz de Deus. E por que ele pede para você ir para o seu quarto fechar a porta para orar? Porque você precisa de diminuir os ruídos do mundo, os ruídos, os barulhos externos, as coisas que passam pela sua cabeça, esse monte de coisa que te impede de entender o que Deus está falando para o mundo, para você principalmente. Segundo passo, atuar como Deus atuou. Encarnar e imitar Jesus. Tem uma história, que eu acho que é a melhor história que a gente tem sobre o que é oração. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que ela fazia quando orava, né? E perguntaram para ela assim, quando você ora a Deus, o que Deus fala? Ela responde, Deus não fala nada. E você, quando você ora para Deus, o que você fala? Eu não falo nada. E aí a pessoa ficou assim, não entendendo nada. O que ela quis dizer? Quando a gente está em oração, eu estou na presença de Deus. A presença de Deus me invade, me inunda. E os pensamentos de Deus invadem os meus pensamentos. O coração de Deus se alinha com o meu coração. E quem foi Madre Teresa de Calcutá? Foi uma mulher que encarnou o jeito de Jesus de viver no mundo. Se doando, amando as pessoas, cuidando dos mais vulneráveis. E ela disse que a oração dela era uma oração sem palavras. E tem uma outra pessoa que me inspira. Eu acho que o Gibran não foi, os meninos da comuna não foram. Todo mês, lá em São Paulo, tem conversas pastorais. E cada mês eles dão um tema, né? Vem uma pessoa de fora, fala um assunto e a gente debate sobre ele. 2 meses atrás, veio uma moça no Brasil, chamada Susana Heschel. Ela é filha de um rabino muito famoso, que chamava Joshua Abner Heschel. E esse rabino ele é famoso porque nas marchas do Martin Luther King, ele estava sempre do lado do Luther King. Ele era um cara branco, que não era perseguido por ser negro nos Estados Unidos, não precisava estar ali, mas em todas as marchas do Luther King ele estava junto. Sempre andava com o Luther King. E uma vez ele foi entrevistado e perguntaram para ele,
o que você sentia quando você estava naquela marcha com aquele monte de gente lutando por direitos civis dos negros? E ele dizia assim: eu sentia que os meus pés estavam orando. E aí ele cunhou um termo que ficou sendo usado, né, pelas escolas rabínicas, que é a oração dos pés que marcham. Então, ele era um crítico das sinagogas dos Estados Unidos, porque as sinagogas se tornaram ambientes onde as pessoas iam para receber a bênção, para receber a oração do rabino. E ele era crítico disso porque ele dizia que você tem que produzir o seu próprio estilo de oração. O seu relacionamento com Deus, a sua oração tem que ser individual, pessoal e íntima com Deus. E a partir dessa oração pessoal e íntima com Deus, dessa vida com Deus que você tem, você começa a marchar. Enquanto mais intimidade com Deus você tem, menos você precisa falar que você é de Deus. Menos você precisa justificar que você é de Deus. Porque marchando com o coração de oração, as pessoas percebem. Fica fácil perceber que você é uma pessoa de Deus. Assim era Martin Luther King, assim era o Heschel, assim era Madre Teresa de Calcutá. Eles andavam com Deus. E por isso as pessoas percebiam o toque deles. E aí, eu queria que nós aqui como comuna, para essa próxima semana, que é uma semana muito atribulada, que você não ficasse orando, pedindo coisas para Deus, mas que você vá para sua casa, que você tranque a porta do seu quarto, e lá você descubra quem Deus é. E que lá você descubra o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Que você pense quais são as pessoas que precisam ser alcançadas pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, e principalmente as pessoas que você odeia. Tem muito publicano para você encontrar, para você conversar. Tem muita gente de esquerda, de direita, para você reatar o seu relacionamento. Tem muito familiar que você brigou no grupo de WhatsApp para você orar por ele. E orar não é orar por ele. Orar é marchar até ele com a oração dos pés e reatar o relacionamento. Porque evangelho e oração é oração encarnada. Falação demais não é oração. Eu nem sei dar um nome para isso. Eu ia falar reza, mas é um preconceito contra os católicos. Não é reza isso. Então esse falar o tempo todo de Deus e com Deus, isso não é oração. A Bíblia que está nos ensinando que oração é você sintonizar o seu coração com o coração de Deus. Amém?